Senhor presidente, senhores vereadores, Rádio Bis, Rádio Cultura de Chapadão do Sul, Rádio Bis, Rádio FM de Paraíso das Águas, João do Povo, nosso amigo aí, imprensa, Fernando Brito, todas as pessoas aí presentes, não vou citar o nome de todos para não alongar muito a fala. Quero cumprimentar a todos. Senhor presidente, sobre a votação de ontem, que ocorreu lá na Câmara dos Deputados, é difícil a gente falar, porque a gente ouviu e viu pela televisão, que nem um exemplo. O que aconteceu lá ontem foi a Suprema Corte do país, o STF, que deu o parecer que fosse naquele rito. Então, se está tendo tanta falha também, é a Suprema Corte nossa que está falhando. E essa Suprema Corte, a maioria dela, são ministros indicados pelo atual governo. Então fica difícil fazer julgamento, até porque achei muita baixaria também, da parte do presidente da Câmara, lá, o senhor Eduardo Cunha. Eu acho que ele tinha que ter cortado aquela questão de deputados estar fazendo comentários, fazendo pequenos discursos antes para justificar o seu voto. Ali não era sessão para isso, teve as sessões antes para que pudessem os senhores deputados expor a sua posição, o seu pensamento, o seu ponto de vista. Ali simplesmente eu acho que o deputado teve que ir lá até a tribuna e dizer sim ou não. Aquilo foi uma baixaria dos dois lados. Porque não vou falar todos, ali tinha muita gente, tem muita gente boa ali dentro, mas ali tem deputados dos dois lados, do contra e do a favor, que não tinha a mínima condição de falar nada ali, de julgar ninguém ali. Igual alguns deputados ali do lado do contra, falam: o senhor presidente dessa casa é um ladrão, é isso e aquilo. Ele também é. Então como é que ele vai falar do outro se ele também é? Né? Então é uma coisa que deixa ele chateado. Que nem aquele promotor daquele caso Nardoni lá, não me lembro agora o nome dele, mas naquele caso um dia ele falou assim, que na visão dele, um dia o homem de bem, de tanto ver o mal e as coisas erradas prevalecer, ele ia ter vergonha de ser um homem de bem. É o que a gente viu lá ontem. Então fica difícil de fazer julgamento. Sobre a questão dos lotes ali, vereador Feltinho, na época até foi um valor pequeno que o prefeito na época, Jesus Baird, destinou aqui para Paraíso das Águas. Até foi um pedido meu, do vereador Ivan, do Celso Cunha, para que ele adquirisse aquela área. Só que se a gente analisar hoje, eu estava fazendo uma conta rapidinho aqui, se a gente colocar a R$20 mil cada lote daquele, que hoje vale tranquilamente, 106 lotes tem ali, então dá um valor de R$4.120.000. 206 lotes. Então, 206 lotes. Eu falei errado, desculpa, 206 lotes. Há um valor de R$20 mil cada um, hoje dá um valor de R$4.120.000. Então, para hoje, é um bom investimento para o nosso município. Se fosse para o Paraíso adquirir esses lotes hoje, ficaria difícil, e de repente até a gente poderia perder essas casas. Né? Então, o senhor me serve uma parte, vereador? Sim, com a palavra, vereador Feltinho. Dizer, vereador, da questão que eu estava falando da infraestrutura, a conta que Vossa Excelência fez, não está incluindo ainda o asfalto que vai se gastar ali, drenagem que vai se gastar ali, iluminação, né, que vai se gastar, e a rede de água. Então, se for colocar os 4 milhões e pouco e os gastos que vão ter ainda o valor vai ser pequeno, porque eu só me reportei ao governo do ex-prefeito Baird, porque ele fez muito pouco para cá, mas pouco demais, não foi por falta de esforço de Vossas Excelências não, porque eu sei o quanto que o senhor lutou
para puxar uma simples rede de água para o cemitério. E demorou um tempo. Eu sei que os senhores brigaram para cá, né? Mas só que ele fez muito pouco, foi vergonhosa a administração dele aqui. Assim, ele deixou muito por fazer, né? Então, só reportando que ainda tem esse custo para o município ainda também, para chegar nos 4 milhões. E eu concordo, eu não estou dizendo que eu fui contra adquirir a área. Queria que ele tivesse feito mais para a gente já estar com aquilo lá, com a infra toda feita, para a gente poder já estar instalando a sua família lá, com tudo prontinho. Era o que eu tinha só. Não, vereador, eu não estou discordando da sua posição. Eu só estou fazendo um esclarecimento hoje para a sociedade o quanto vale aquilo lá hoje. Até porque eu e o nosso prefeito, na época o vereador, a gente era muito chateado e cobrava muito do prefeito Baird mais investimento que o nosso município, o qual ele não nos atendia. Então, ele deixou a desejar com nós aqui. Só que eu estou falando hoje o que vale aquilo lá, né? Mas na época ele fez muito pouco para nós aqui mesmo. Só que hoje eu quero agradecer ele, porque na época era pouco, mas hoje é um bom capital e chegou na hora certa, aonde vamos agraciar agora de momento 100 famílias que não têm onde morar, que vivem pagando aluguel, às vezes deixando de comprar um litro de leite ou um presente para o seu filho, porque eu acho que é uma coisa muito triste é ir no supermercado com as crianças fazer compra e uma criança pequena querer levar algo que os pais não possam comprar. Então, quando essas famílias tiverem a sua casa própria, no mínimo, em média, aí, mais R$400 que vai sobrar na renda mensal de cada família dessa, que hoje, em média, em Paraíso das Águas, eu acho que não acha aluguel menos de R$400, né? Então, hoje, a gente, assim, eu quero agradecer o prefeito Baird por ter adquirido aqueles lotes lá, que hoje está sendo muito útil para nós, para a sociedade paraisense. Com a palavra, o vereador Ney Vida. Não, a gente fica orgulhoso assim, de ver o trabalho na época seu do Ivan, né, que na época era vereador, porque eu também, quando me elegi, a gente tivemos um primeiro discurso depois de eleito aqui na época, em frente a essa casa, quando foi colocado um palanque, e eu disse que se eu ganhasse um tijolo, quando eu saísse atrás de alguma coisa para o nosso Paraíso das Águas, eu trazia. E foi muito bom aquele lote lá, naquela época pegou por um preço pequeno, né? Mas hoje vale muito mais pela nossa emancipação, porque se não fosse distrito, ele ainda valia os R$5.000 por lote, né? O que engrandeceu o Paraíso das Águas foi a nossa emancipação, e essas conquistas todas veio depois de emancipado e através da união de todos aqui dessa casa e do prefeito, o trabalho bem feito que fez na conquista dessas casas, e o lote veio na hora certa, e até que esse programa não exige o asfalto e não existe a drenagem, esse programa dessas 100 casas, devido até que se tivesse, era perigoso nós ter que perder essas casinhas, porque a contrapartida seria de quase R$2 milhões. É o que tinha, vereador. Muito obrigado. Uma paz, senhor vereador. Obrigado, vereador Ney, pelas palavras. E quero dizer aqui que a gente vai continuar na luta. Eu tenho certeza que nós todos dessa casa de leis, o prefeito, o vice-prefeito, nós vamos continuar na luta para que consiga mais as outras 100 casas, para que a gente possa dar condições de vida com dignidade para as famílias de baixa renda do nosso município. Com a palavra, o vereador Celso Cunha. Só para ficar registrado aqui, que a época fomos procurar a família Toso ali, onde conseguimos adquirir aqui ali aquela área, e era uma área particular que a prefeitura procurou ali a família Toso e adquiriu aquela área. Então, para ficar registrado que se fala do valor muito pequeno na época que custou cada lote, mas era como hoje. O valor naquela época era um, hoje é outro, devido aí à inflação ao decorrer aí dos anos. Mas foi uma área negociada onde o
os proprietários ali pediram um preço e foi negociado dentro do preço comercial, dentro do preço de loteamento de lotes aqui. Então eu queria deixar isso registrado, que foi adquirido dentro da legalidade com o preço satisfatório aos proprietários. Muito obrigado pela parte. Obrigado, senhor vereador Celso Cunha, pelas suas palavras, e dizer aqui que também o valor que agrega hoje aqueles lotes também deve ao desenvolvimento do nosso município, como foi dito pelo vereador Ney Vida. Quero dizer também à Sociedade de Paraíso das Águas que outro dia, eu conversando com o nosso prefeito, eu falei para ele que a gente precisa urgentemente de verba para recapear as ruas aqui da nossa cidade, para que não chegue aonde está muitos municípios que a gente conhece. É a rua cheia de buraco. Aí ele falou para mim que já está trabalhando em prol disso daí há um bom tempo, e ele tem esperança que nós vamos conseguir recapear todas as ruas aqui do nosso município. Então dizer que tem ruas aí que o asfalto está estragando, está deteriorando, mas que o nosso prefeito está trabalhando para conseguir verba para recapear as ruas aqui da nossa cidade. E tem o apoio dessa Casa de Leis. Muito obrigado a todos, boa noite. Senhor presidente, só quero dizer aqui que foi lido já agora há pouco a indicação do 061/2016 ao nosso prefeito e ao secretário de obras, pedindo que organize um caminhão para começar a molhar as ruas do nosso município e também do distrito de Bela Alvorada, porque a estiagem já iniciou e a poeira também. Então a gente fica preocupado com a saúde das pessoas que moram nessas regiões. Ainda não temos asfalto. Senhor presidente, para encerrar, eu quero também voltar ao assunto da votação de ontem. Eu quero dizer aqui que, assim, acredito eu que o que prevalece no nosso país é a vontade da maioria. A maioria hoje no nosso país quer o impeachment. Então, eu acho que nós não podemos votar e nem ser contra a maioria da nossa sociedade. Que é um clamor só. Hoje estamos chegando nos 10 milhões de desempregados. Então, isso é muito triste. Outro dia passou lá em São Paulo, aonde em 2 quadras foi feita uma pesquisa lá. Me parece que era 34 pessoas desempregadas em 2 quadras na capital de São Paulo. Então veja em todo o país quanto soma. Para quem está trabalhando, para quem tem a sua renda mensal, já não é fácil. Imagina um pai de família desempregado hoje, a tristeza, o sofrimento para essa família e a falta que ela vai passar em seus lares, com seus filhos, sua família. Então, eu acredito que a nossa chefe maior da nação, a presidente Dilma, ela perdeu a moral, perdeu a credibilidade e perdeu a sua autoridade de chefe maior da nação. Então, eu não vejo como condições dela continuar administrando o nosso país. Também não sou a favor de quem vai ficar no lugar dela. Então, se ela errou, porque está provado que errou, ela tem que ser punida. E quem vai entrar, se também provar o erro, também tem que ser punido. O que não podemos é nós brasileiros cruzar os braços para quem errou, para quem cometeu o crime, para quem está fazendo milhões de brasileiros passar falta nos seus lares e sofrer e ficar calado. Então, o Congresso Nacional tem que tomar essas providências e tem que fazer valer a lei no nosso país. Agora, eu quero repudiar os jornais internacionais, aonde escreveu tanta matéria a favor
da presidente Dilma. Eles não estão morando aqui, não estão vivendo o que nós estamos vivendo. Por que ele escrever tanta coisa e ter tanto conhecimento aqui dentro? Porque tudo o que aconteceu aqui no nosso país, muitos países lá fora que escreveu aquelas bobagens não iam admitir de forma alguma. Outro dia um ministro de um país aí que eu não me lembro o nome agora, porque foi provado que ele tinha algo ilícito lá, ele pediu renúncia do seu cargo, do seu mandato. Agora aqui não, aqui ficou provado bilhões de dinheiro que foi desviado dos cofres públicos. Aí vem eles dizer que é golpe, que é não sei o quê. Eu não vejo aquilo lá no golpe. Eu vejo uma punição, aonde quem vai ficar, se ela sair, se ela for impedida de administrar o nosso país, que agora depende do Senado, quem entrar no lugar dela, se ficar provado fraude, erro, crime, também tem que ser punido. E tem que ser tirado de lá também. Eu vejo dessa forma. Eu, como brasileiro, eu vejo dessa forma. Porque tem muita gente, milhões de brasileiros sofrendo as consequências do que esses dois governos causou em nosso país. Muito obrigado e boa noite a todos.